Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa terceira aula sobre empreendedorismo para peritos na área elétrica. Vamos lá, vamos conversar então nessa aula sobre as dificuldades que você vai encontrar ao abrir uma empresa, o que você tem que tomar cuidado. Vou passar algumas dicas bem interessantes para você em relação ao meu ponto de vista nesse mercado. E a primeira coisa que eu queria te proporcionar nesse momento é uma reflexão. Você realmente quer abrir uma empresa de consultoria, de perícia, ou de projeto, uma empresa de execução, ou você já tem uma empresa? Qual que é o seu momento atual? Isso é muito importante, porque é a partir desse momento que nós vamos dar sequência nessa construção de raciocínio. Vamos supor o seguinte, que você queira somente um complemento de renda. Então, o que eu vou dizer para você? Não vale a pena você abrir um CNPJ, você pode trabalhar como pessoa física, oferecendo recibos para o seu cliente. É óbvio que você vai ter uma demanda menor, você vai conseguir atender menos cliente, vai assumir um risco menor, consequentemente o seu faturamento nessa área também vai ser menor. Mas é óbvio que o risco que você vai assumir é menor e vai ter que se dedicar menos tempo também. Tem um lado positivo, né? Digamos assim, entre aspas, de acordo com o que cada um quer. Mas vamos lá, se você está pensando em abrir uma empresa agora, quais são os cuidados que você tem que ter? Qual que é o foco que você tem nesse momento? Você quer uma empresa de projeto, uma empresa de execução, uma empresa de consultoria? Você quer fazer tudo ao mesmo tempo? O que vale a pena? Ou então, talvez você já tenha uma empresa e quer incorporar novos escopos de serviço para aumentar o faturamento da sua empresa ou então aumentar a lucratividade sobre esses novos serviços que você vai incorporar, considerando os serviços que você já tem hoje. Vamos supor que você trabalha com um projeto elétrico e o valor da hora de projeto está diminuindo cada vez mais. Você está sofrendo isso no seu mercado, na sua região. Você quer incorporar um novo escopo de serviço para poder aumentar o valor da sua hora de trabalho, da sua hora técnica da empresa. Então tá, tudo bem, é muito interessante isso sim e é plenamente possível. O que eu mais vejo entre muitos profissionais que montam uma empresa é um erro muito comum. Aquela história de querer fazer tudo ao mesmo tempo. A pessoa começa com uma empresa de projeto, por exemplo, de repente ela já parte para a execução, daqui a pouco ela está sendo representante de algum material, depois ela acaba dizendo o seguinte, não, vou fazer o seguinte, vou montar uma consultoria também e vou fazer tudo ao mesmo tempo. Vou oferecer para o cliente a solução completa. Quem faz tudo não faz nada direito. Existe uma diferença muito grande entre oportunidade e oportunismo. Então, tenha muito, mas muito cuidado mesmo em relação a isso. Por quê? Quanto mais você vai abrindo em termos de escopo de serviço, projeto e execução são coisas totalmente diferentes. A consultoria também é muito diferente dessas duas áreas. Trabalhar com perícia elétrica, muito diferente mesmo. São coisas diferentes, a perícia elétrica e a consultoria estão muito próximas, mas o posicionamento é diferente. Uma coisa é eu chegar para você e falar, olha, eu sou consultor nessa área. E outra coisa é eu chegar para você e falar, eu sou um perito nessa área. O que a pessoa que vai ser o seu futuro cliente vai pensar? A ancoragem, quando você fala que é um perito ou uma perita, ela é maior do que a ancoragem quando você fala que é um consultor ou uma consultora. Por isso que eu trabalho muito posicionamento como perito, uma pessoa que tem muito conhecimento sobre algo. Muito importante que você tenha muita clareza em relação ao que você quer oferecer para o mercado. Por quê? Ou você abre uma empresa de projeto e se diferencia muito nesse mercado, ou você abre uma empresa de execução. É muito difícil você encontrar uma empresa de execução que também é muito boa em projeto, tá? Porque você acaba muitas vezes perdendo o foco. E quando você for montar uma empresa de perícia, por exemplo, procure saber quais são os serviços que têm mais valor agregado. É claro, de acordo com aquilo que você gosta de fazer, não é só questão de valor financeiro. Tem que casar o valor financeiro com as atividades que você também gosta de fazer e, é claro, com a demanda do mercado. Não adianta você gostar muito de fazer algo que não tem demanda no mercado. Nós vamos ter uma aula falando só sobre serviços que são muito bons, que são possíveis de serem incorporados com baixo investimento inicial. Vou passar muitas dicas para vocês em relação a isso também. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento? Procure ter foco em relação a essa atividade, procure limitar os seus serviços que você vai oferecer para o mercado e aos poucos, ao longo do tempo, você vai aumentando, vai incorporando novos serviços. Uma coisa muito importante que eu gosto de fazer muito é trabalhar com padrões. Padronize as coisas para que você possa ganhar cada vez mais tempo, porque, óbvio, você vai precisar estudar outras coisas além da área técnica. Então, a padronização vai facilitar muito para que você possa trabalhar um aumento na sua lucratividade e no valor da sua hora de trabalho, consequentemente. Uma outra questão muito importante é
Como que você quer que o seu cliente lembre de você? Como um especialista ou como um perito? Por que eu estou falando isso? Porque isso vai definir a sua estratégia na abertura de empresa. Isso tem uma relação direta com o seu posicionamento. Vou dar um exemplo para você. Quando eu era síndico de condomínio, uma pessoa que trabalhava no conselho comigo me falou o seguinte: poxa, Daniel, veio um engenheiro aqui, cara, o cara estava numa captiva. Poxa, eu acho que esse cara ganha bem, cara. Esse cara deve ser muito bom no que ele faz. Eu nunca esqueci daquilo. Como que as pessoas às vezes te olham o carro que você anda, ou então a forma como você se veste, e acabam tirando conclusões precipitadas sobre o seu nível de profissionalismo. É óbvio que você não precisa comprar uma captiva, mas a apresentação individual ela é muito importante. Se você for num cliente e pensar, não, vou chegar num cliente para fazer uma consultoria, uma perícia, por exemplo, você chega lá e começar a mexer no painel, ele vai começar a ver você como um eletricista, porque ele está acostumado a olhar um eletricista fazendo isso também. Então ele vai fazer uma associação no inconsciente dele e vai pensar o seguinte: poxa, esse cara aqui é um cara que tem um valor de mercado menor. Agora, se você vai vestido de maneira diferente, com um posicionamento diferente, veja essa figura desse rapaz da direita. Ele tem uma outra pegada, uma outra postura. Consequentemente, o cliente ancora o seguinte: poxa, essa pessoa aqui é diferente. Eu acho que essa pessoa aqui deve custar mais caro. E aí ele começa a dar mais atenção para essa pessoa pela forma como ele está vestido, pelo posicionamento que ele está usando, que é um posicionamento de perito. Diferente do posicionamento do especialista, que é aquela pessoa que está acostumada a ir lá e meter a mão na massa. É ruim isso, uma coisa ou outra? Não, não é nada disso. Nós estamos falando de estratégias de negócio e é muito importante que você saiba o que você quer. Qual posicionamento você quer? Um posicionamento de especialista ou um posicionamento de perito? Porque são coisas diferentes. É muito importante que você compreenda isso. Digo isso para vocês com muita experiência em relação a isso. Porque eu sei o que é passar por cada uma dessas etapas. Eu comecei minha carreira como eletricista, depois trabalhei como técnico, eu sei como as pessoas te olham em cada uma dessas posições, pessoas que estão em outro nível hierárquico, e depois, com o tempo, à medida que eu fui mudando o meu posicionamento, comecei a fazer palestras, por exemplo, em universidades, em diversos estados, no corpo de bombeiros, enfim, as pessoas começaram a me olhar de maneira diferente. Elas passaram a ver: poxa, peraí, eu acho que esse cara aqui faz uma coisa diferenciada. É óbvio que você tem que ter a base técnica, aumentar cada vez mais essa base dentro do nicho de serviço que você está oferecendo para o mercado. Tá? Então isso é muito importante. Mas a forma como as pessoas te tratam e o respeito que você ganha e, consequentemente, o valor da sua hora de trabalho baseado na percepção de valor do cliente aumenta. E o que é percepção de valor? Nada mais é do que a razão entre os benefícios que o cliente acha que você está oferecendo para ele, ou melhor, aquilo que você está oferecendo, não só o que ele acha. Isso é muito importante, que haja um alinhamento entre essas duas coisas. Não adianta achar que você está oferecendo algo e você entregar muito menos do que aquilo. O ideal é que você sempre entregue para o cliente algo a mais do que você está oferecendo. E o que nós temos no denominador? Nós temos os custos, quanto o cliente vai gastar com você. Então, quanto maior for a percepção em relação aos benefícios que você está entregando, menos ele vai enxergar que está tendo um custo elevado com você. Isso é muito importante nessa ancoragem. E essa percepção de valor, ela tem uma relação direta com o seu posicionamento. Uma diferença muito grande entre você se posicionar como especialista e como perito ou perita. Então, compreenda isso, olhe as imagens para que você possa pensar no seu inconsciente. Poxa, será que faz sentido se eu fosse contratar alguma dessas pessoas? Para quem eu pagaria um valor maior? Por que às vezes, por exemplo, em lojas de roupas caras, as pessoas estão sempre vestidas de maneira diferente? É um posicionamento que é compatível com o produto que está sendo oferecido. Então você já chega naquela loja, antes de entrar, você já sabe: poxa, eu vou entrar aqui, mas eu sei que a roupa aqui é mais cara. Isso acontece em qualquer lugar. Então é estratégico. Você não pode trabalhar em uma loja que vende roupas muito caras e se vestir de maneira incompatível com aquele local. Não estaria alinhado com a percepção de valor do seu cliente, do cliente daquela loja, melhor dizendo, na fase inicial da entrada. Então pense nisso, porque isso é muito importante na fase inicial. Se você quer incorporar novos escopos de serviço e já tem uma empresa, pense como que está o seu posicionamento hoje. Será que o cliente está lhe vendo como um especialista, como alguém que faz tudo, alguém que está desesperado para pegar qualquer tipo de serviço? Qual que é a visão, qual que é a imagem que você está passando para o seu cliente? Como ele lhe vê hoje? E se você está começando agora, pense na fase inicial. Procure criar coisas que gerem esse posicionamento diferenciado para o seu cliente. Isso vai mudar o seu jogo. Pode confiar em mim, isso aí vai mudar literalmente o seu jogo. Se você mudar o seu posicionamento,
desde as redes sociais, a forma como você se comporta no seu meio, isso tudo vai fazer com que você tenha mais clientes. Agora, você pensa comigo, lembra daquela questão que nós conversamos antes sobre a realidade atual? Quanto que você vem ganhando? 2 mil, entre 2 e 5 mil, entre 5 e 10 mil? Isso tem uma relação direta com uma outra questão, que é o quanto que você está disposto ou disposta a apostar no seu sonho. Se você quer empreender, você vai ter que apostar em um sonho, que é ser o dono do seu próprio negócio, a dona do seu próprio negócio. Isso é muito importante. Agora, tudo bem, qual que é o risco? Quanto que você está disposto a apostar nisso? Até onde você está disposto ou disposta a ir em busca desse sonho? Eu, no meu caso, vendi meu apartamento e pedi demissão de um concurso de 10 anos, saí com um salário do mês. Por quê? Eu acreditava que as coisas dariam certo. E eu pensei comigo mesmo o seguinte, tudo bem, eu posso perder todo o dinheiro que eu tenho. Qual que é o meu limite? O meu limite é o seguinte, eu vou ir até o momento onde acabe todo o meu dinheiro e eu tenha que morar em um pensionato. Se isso acontecer, eu vou ter tanto conhecimento que eu vou conseguir me empregar em um lugar de maneira muito rápida, porque eu vou dar meu sangue ali para poder fazer esse negócio acontecer. Por que eu estou falando isso? Olha só, aqui nós temos algumas opções nessa fase inicial. Você pode querer entrar nesse mercado de maneira muito conservadora, pensando o seguinte, olha, eu vou trabalhar como autônomo, como autônoma, vou oferecer alguns serviços eventualmente para os meus clientes ou para os meus futuros clientes. Quando surgir, eu vou lá e faço o serviço. Tudo bem, é um bom complemento de renda, pode trazer 2, 3, 4 mil reais por mês a mais ou até mais do que isso, dependendo do seu esforço, é claro. É uma outra opção, mas é uma opção inadequada, porque a atividade de perícia elétrica não é compatível com uma atividade de MEI. Então é uma coisa que você vai ter um limite, principalmente no que se refere a atender grandes empresas, sem contar o risco em relação à legislação, de cair numa malha fina, alguma coisa desse tipo, pode gerar problema também. Uma outra opção é você ter uma empresa individual. Só que, uma empresa individual, você pode ter alguns limites também, alguns conflitos com o imposto de renda. É importante você conversar sempre com o contador, para que ele possa explicar com calma por que isso acontece. Algumas atividades não são permitidas para quem tem uma empresa individual, onde você consegue abrir uma empresa com capital menor do que seria com uma Eireli, por exemplo. Eu, no meu caso, tenho uma Eireli. Só que a Eireli são 100 salários mínimos de capital social declarado. Qual que é a diferença? Agora, qualquer problema que eu tenho que assumir a responsabilidade até 100 salários mínimos, sem que isso afete o meu patrimônio. Então, o máximo que eu posso ter que indenizar uma empresa é em relação ao capital social, caso eu cometa algum erro ou alguma questão contratual que eu não cumpra, por exemplo. Já na empresa individual, eu posso abrir uma empresa com capital social menor. Qual que é a diferença entre uma e outra? A credibilidade que as empresas dão para você. Além, é claro, da questão do imposto de renda, que são algumas atividades que podem ter conflito. Então, uma Eireli, ela traz mais credibilidade pelo mercado, principalmente quando você atende grandes empresas, multinacionais, por exemplo. Algumas delas fazem uma análise crítica sobre todo o histórico da sua empresa, pedem histórico de faturamento para poder aprovar os serviços. Por exemplo, eu tive uma negociação uma vez que eu fiz, deu próximo de 30 mil reais. Eu fechei essa negociação em um dia. Tá? Fui lá, fiz uma reunião com 5 pessoas na empresa, no outro dia já estava aprovado o meu orçamento e a empresa me pagou de maneira antecipada 5 treinamentos. O que acontece? Na prática, a empresa assumiu um risco muito grande, mas eles só fizeram aquilo comigo porque eu tinha uma Eireli. Se eu tivesse um MEI, eu nem passaria nessa análise crítica. E se eu tivesse uma empresa individual, também não daria certo, provavelmente. Ok? Então, tudo bem, você pode ter? Pode, mas é importante você tomar cuidado com essa questão das atividades. Agora, Daniel, eu não tenho 100 salários mínimos de capital social. O que eu posso fazer nesse momento? Tem uma outra opção interessante que eu vou passar para você agora. Em 2019 surgiu um novo formato jurídico, a Sociedade Limitada Unipessoal. Qual que é a diferença? É como se fosse uma Eireli, só que o seu capital social agora é menor. Permite que você abra uma empresa, por exemplo, com R$1.000. Isso veio para tratar da liberdade econômica no país. Facilitou bastante para quem quer incorporar novas atividades de serviço, não tem um sócio, por exemplo. Isso é muito, muito importante, tá? Então, dê uma conversada com o seu contador na hora que você for abrir uma empresa, caso você ainda não tenha, para verificar essa modalidade, porque pode valer muito a pena para você, dependendo da sua situação, é claro. E a grande vantagem é que ela não gera conflito com o regulamento do imposto de renda, que limita a realização de algumas atividades para quem tem uma empresa individual. Então, só para a gente fechar esse bloco e concluir, algumas coisas que são muito importantes. Empresa individual, vale a pena? Depende, você tem que tomar cuidado em relação às atividades que você vai oferecer por conta desse conflito com o regulamento do imposto de renda.
MEI, vale a pena? Não, porque você vai ficar muito limitado e se for uma atividade que envolve atividade de perícia, você não vai conseguir fazer. Projeto elétrico também não, ok? Então toma muito cuidado com isso. Autônomo, trabalhar como autônomo vale a pena? Depende, porque tem muitos lugares que não aceitam recibo, aceitam somente nota fiscal, e aí você também tem um limite em relação ao seu alcance, você fica muito antiprofissional. Não que todo autônomo seja antiprofissional, mas você não tem um nível de profissionalismo visto por percepção de valor, nessa pegada que eu quero dizer, tá? Então, você aumenta a sua percepção de valor à medida que você vai profissionalizando a sua empresa. Por exemplo, tem pessoas que montam uma empresa, mas fazem um e-mail no, sei lá, Yahoo, Gmail, tudo bem, a maioria das pessoas fazem isso. O que eu costumo dizer? Poxa, não faz isso, vai lá, contrata um domínio, por exemplo. Como que você faz isso? Dá uma olhadinha comigo aqui. Antes de abrir a sua empresa, você precisa pesquisar se existe ou não um domínio disponível, porque não adianta nada você chegar lá e colocar o nome da sua empresa em relação a algum registro que você não possa pegar aquele domínio. Vamos supor o seguinte, se você chegar aqui e colocar, eu quero colocar uma empresa como perícia elétrica, esse domínio você não vai encontrar disponível. Por quê? Eu já tenho esse domínio registrado. Então você precisa pensar no nome da sua empresa e colocar aqui para verificar se esse domínio está ou não disponível. Por exemplo, joãodaperícia.com.br. Ok, o joãodaperícia.com.br está disponível por R$40 por ano, ou então você pode contratar por 2 anos, tá, pagando R$76. E aí você vem aqui, faz o seu registro, faz o cadastro, é uma opção, existem outras opções também onde você pode consultar. Eu costumo usar essa plataforma para poder fazer os registros dos meus domínios. Uma dica simples, mas é muito importante que você tome esse cuidado na fase inicial. Tenha um domínio, tenha um site da sua empresa, procure ter um blog, para que você possa realmente entrar no mercado aumentando a sua percepção de valor e a sua credibilidade vista pelo cliente, ok? Agora vamos conversar sobre algumas etapas para abrir uma empresa. Você precisa do contrato social, você vai contratar uma empresa de contabilidade para cuidar disso tudo para você. Ela vai, óbvio, informar para você o que você precisa de documentação, quais são os documentos pessoais, quais são os registros e as taxas que você vai ter que pagar. Isso muda de estado para estado, mas é muito importante que você sempre tenha essa conversa inicial com o contador, sinta como que ele está disposto a te atender nessa fase inicial. Qual que é o relacionamento que você vai conseguir ter, essa conexão com a pessoa que vai fazer a sua contabilidade é muito importante na fase inicial. É com base nisso, é como se fosse um casamento com a sua contabilidade. É óbvio que você pode mudar depois, mas essa análise crítica na fase inicial vai te ajudar bastante. São coisinhas relativamente simples, você não precisa se preocupar. É muito importante que você procure alguns escritórios, pesquise e fale para a pessoa o seguinte: olha, eu estou abrindo uma empresa agora, eu não tenho fluxo de caixa, não vou emitir nota fiscal na fase inicial, provavelmente. Eu queria saber quanto que você consegue fazer para mim nesses primeiros 6 meses aí de desconto. E a pessoa vai te dizer, olha, meu preço normal é R$300, mas eu consigo fazer para você por R$150 nos primeiros 6 meses. Negocie. Eles trabalham com valores muito flexíveis nessa fase inicial. Então, vale muito a pena você negociar. Geralmente, as empresas de contabilidade cobram em torno de R$250, R$350 por mês para esse tipo de empresa de consultoria. É óbvio, pesquise na sua cidade, na sua região, para verificar quanto é que o pessoal vem praticando, né? Existem algumas alternativas, algumas startups. Existe, por exemplo, a Contabilizei, uma empresa que vem crescendo bastante e tem alguns planos e ela também se coloca à disposição para fazer a abertura de empresa de maneira gratuita. Tem que dar uma olhadinha lá, verificar as cidades que ela consegue atender nesse modelo de negócio. Mas ela tem planos mensais que são mais reduzidos. E é óbvio, você também pode fazer uma pesquisa com eles para verificar se vale ou não a pena. Ok? Vamos fazer um resuminho dessa aula então. Primeira coisa, defina o seu posicionamento de acordo com os tipos de serviço que você vai oferecer para o mercado. Se você vai trabalhar com projeto, é uma coisa. Se você vai trabalhar com execução, é outra. Se você vai se posicionar como uma empresa de consultoria, vai lá e resolve o problema mão na massa, tá? Perfil especialista, é um outro posicionamento. Se você vai atuar como perito ou como perita, é um outro posicionamento, na minha opinião. São coisas distintas. Eventualmente, é óbvio, eu tenho que meter a mão na massa, mas eu procuro sempre contratar um eletricista. Às vezes eu falo para o dono da empresa, eu verifico, olha, a tua empresa tem
eletricistas no quadro de funcionário? Tem. Então tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou até aí, faço uma análise, mas o seu eletricista vai me acompanhar caso tenha que ser feita alguma intervenção nas instalações elétricas. E aí é o próprio eletricista dele que trabalha naquela planta. Eles até preferem assim em grandes indústrias porque eles se sentem mais seguros do que chegar alguém de fora e se acidentar, por exemplo, ali dentro daquela planta. Então, o pessoal que já trabalha dentro da planta está mais acostumado a lidar com os equipamentos, com as máquinas, painéis que existem ali dentro, e eles se sentem mais confortáveis. Então, nosso posicionamento qual é? Vai ao teu local, pede para fazer isso, pede para fazer aquilo, ou então aquilo outro, e alguém dentro da empresa vai te auxiliando. Agora, se a empresa não tiver um eletricista, o que você faz? Você contrata uma empresa de execução, algum parceiro seu, algum eletricista que trabalha nessa empresa, para lhe acompanhar durante essa atividade. E aí você vai pagar um valor por dia de trabalho reduzido, caso você tenha que fazer alguma atividade que envolva intervenção naquela instalação elétrica. Eu procuro geralmente trabalhar dessa forma, porque isso faz com que eu mantenha o meu posicionamento como perito, olhando e dando mais foco àquilo que é importante para o momento. Eu estou no local pensando em como que vai ser feito um laudo, como que vai ser feito o diagnóstico final, quais são as fotos que eu preciso tirar, quais são as informações que eu preciso coletar com o cliente em relação aos problemas. Por quê? Se eu tenho uma outra pessoa me ajudando, eu tenho muito mais facilidade, pago um valor menor e aí eu acabo conseguindo dar mais atenção ao que vai me gerar de problema lá na frente. Se eu estiver concentrado na atividade, pode ser que eu não consiga obter informações que são importantes para a conclusão do meu relatório, caso eu esteja fazendo um relatório. E muitas vezes, mas muitas vezes, você não precisa nem sequer fazer a intervenção nas instalações elétricas, dependendo, é óbvio, dos tipos de serviços que você vai oferecer. Nós vamos ter também uma live específica sobre empreendedorismo. Aproveita, clica aqui no link abaixo, garante a sua inscrição. E eu tenho também uma novidade para você. Vou fazer uma outra live que vai trazer muitas ideias sobre serviços de perícia elétrica. Tá? Isso vai ser muito importante, porque nós concluímos todo o assunto de empreendedorismo e depois nós vamos falar sobre algumas oportunidades de serviço que você pode incorporar com baixíssimo investimento na sua empresa, no seu modelo de negócio, mesmo que você trabalhe como autônomo. Então, fica tranquilo porque isso aqui vai te dar uma visão muito ampla, desde a fase inicial até a fase onde você pode já oferecer alguns serviços com baixíssimo investimento. Essa aqui é a proposta, se posicionando como um perito ou como uma perita nessa área elétrica. Pode ter certeza que o que eu estou falando para você aqui é aquilo que eu faço, é o posicionamento que eu tenho. Hoje eu trabalho no formato home office, já marquei muita bobeira, já gastei muito dinheiro com estrutura física e o cliente nem sequer me perguntou aonde eu estava alocado, quando eu tinha me formado, então quebre todas essas barreiras, tá? Essa aula foi um pouquinho mais curta em relação ao anterior, mas era isso que eu tinha para passar para você nesse momento. É óbvio que o assunto é longo, se estende, a gente poderia conversar muito tempo sobre isso tudo, mas esses são os principais pontos que eu tenho para passar para você como reflexão nesse momento. Qual que é o posicionamento e como que você quer que o seu cliente lhe veja, ok? Um grande abraço, nos encontramos na próxima aula. Até mais!